Olá, hoje a gente vai falar sobre vitílicos. Biomedicina, vitiligo ainda não tem causa específica. A maioria das pessoas pode suspeitar de teorias de crise emocionais e doença autoimune. Para mim, eu sou mais a favor de crises emocionais, ok? Mas pode ter fundo de falta de vitaminas também, né? Sempre eu penso que alguém tem vitiligo, sempre pergunta o que aconteceu. Normalmente 1 ano, 6 meses atrás, teve uma crise. Pela medicina chinesa, eu trato dessas limpezas da mente, né? Essa parte que eu que inventei, eu chamo memória do corpo. Então se limpa nessa mente pela memória do corpo, pela medicina chinesa, mais ligado à pele, ligado ao intestino. Mas o intestino é um cérebro emocional, então está tudo certo, né? O intestino tem que funcionar. Então a gente trata o intestino principalmente pelas nutrições. Pela pesquisa, depois eu vou colocar os detalhes no texto, que pela pesquisa que eles fizeram. Eu li uns 3 pesquisas, mas são parecidos. Nos Estados Unidos tem um no Egito, tem um outro que eu não lembro do lugar, mas o que eles fizeram? Eles fizeram um relacionamento de ácido fólico, vitamina B12 e a outra pesquisa mostrou vitamina D. Então, o que acontece com isso, né? A pesquisa mostrou que as pessoas, o grupo de que tem vitílicos, né, e outros que não têm, a parte que eles faltam, a maioria das pessoas do vitíligo que tem falta de vitamina C, vitamina B12 e da deficiência de ácido fólico. O que ácido fólico faz, né? O ácido fólico ele faz reparação de DNA. Então, o que aconteceu com o vitiligo? Né? Vitiligo você tem uma manchas brancas, né? Na pele, na mão, ou no rosto, ou no outro qualquer lugar. Tem pessoas famosas, né? Michael Jackson teve essa despigmentação também. Então, pode, primeiro instante, pelo estresse, né? Eu pergunto normalmente a estresse financeira. Você sente na pele? Quando você sentiu na pele, ou uma situação muito vergonhosa, ou muito crítica, né? Ofendeu sua honra, né? É um desesperador, né? A maioria das vezes, cada um tem uma história diferente. Então, essa emocional muito forte, estresse muito estendido, mais 3 meses, nesse estresse você esquece de comer coisa saudável, né? A estresse é um processo oxidante, é igual que a pessoa está usando muito álcool, muito droga. Então, é muito tóxica. Essa tóxica vai no intestino, vai no fígado, vai na pele também. Então, dessa situação, o que acontece? A pesquisa mostrou completar a vitamina B9, né, que é ácido fólico folado, na verdade. A gente fala ácido fólico, mas precisa ser transformado pelo folato, né? O que eles perceberam? Que ácido fólico e a vitamina B12, junta os dois, tem 65% das pessoas parou de progredir, parou de despigmentar, né? Isso é bastante coisa, né? Mais 50% das pessoas repigmentaram, quer dizer, as manchas diminuíram, né? Mas não diminuiu totalmente. Aí eles descobriram que ainda falta, né? Como pele pode faltar alguma proteína, né? Falta vitamina C, tem deficiência de vitamina C. No meu entender, pode falta também colágeno, né? Colágeno, vitamina C que fixa colágeno. Pode ser que está faltando o que? A pele é colágeno, né? Então, vitamina C, colágeno, vitamina B12, ácido fólico, e tem pesquisa que mostra que falta vitamina B6 também. Mas eu acho que o vitamina B6 e B12 é para ajudar o ácido fólico, para reparar a célula, o glândula, né? O melanócitos que fabrica melanina, né? Então, ácido fólico é responsável por produzir tanto melanina como transportar melanina, né? Aquela que eu falei no outro vídeo, que você toma ácido fólico para melhorar o cabelo branco, né? Porque ele faz transporte de melanina. Mas quando você falta muito vitamina B12, provavelmente ácido fólico também não fazendo efeito dessa parte, não é? Ácido fólico pode ser relacionado a muitas outras doenças, até anti-câncer. Câncer de pele tem muito a ver com ácido fólico, câncer de intestino, câncer de mama,
de nervos também, então pode contribuir dessa parte para prevenção, como você vê. Então, o ácido fólico, não existe única célula que não precisa de ácido fólico. Então, quer dizer, melhora a memória, melhora o cabelo, essas coisas são pequenas de melhorar a pele, né? Mas tem outras muito mais profundas. Mas as pessoas vão, mas a gente tem farinha com ácido fólico, não funciona, gente. Como ele é água solúvel, quando você cozinha, ele já vai na água, né? É água solúvel, né? Mas justamente por causa disso não tem efeito colateral, por quê? Porque ele vai na urina, né? Então, a gente não come 1 quilo de alface, 1 quilo de rúcula, né? Dificilmente a gente compreender disso. Normal, 400, 600 microgramas diário que a gente precisa. Então, praticamente 1 miligrama que a gente precisa diariamente. Por isso que eu falei 2 miligramas. A pessoa fala assim, posso tomar 5? Pode sim, 5 miligramas não faz mal, entendeu? Que gravidez recomenda 5 miligramas durante 1 ano, né? Isso é muito demora. Então, tanto a vitiligo como o cabelo branco, demora, gente. Demora 1 ano, 2 anos. A pesquisa, eles mostraram mais de 2 anos de tratamento. O resultado final só tem 6% das pessoas 100% curado com ácido fólico junto com vitamina B12. Então, se você está sofrendo com um problema, só que a pesquisa mostrou a dosagem. Então, o que a gente toma? Ácido fólico 5 miligramas, né, para esse vitiligo você pode tomar. E a vitamina B12, qual é a recomendação? A recomendação para recuperação do nervo é 1 miligrama, é 1000 microgramas, né? Mas no complexo B, normalmente, não tem tanto essa dosagem. Existe no mercado, eu acho, 55 microgramas vitamina B12. O importante é você complementar a recomendação pela própria fabricante, que vitaminas, vamos supor, 50 microgramas, né, de vitamina B12, 5 miligramas de ácido fólico, 500 miligramas de vitamina C. Pode tomar também vitamina B6. Tem recomendação, você peroxidoniurim tem 100 miligramas de B6, né? Se falta muito, mas eu acho que não é tanto preciso. Então você tem alguns miligramas de B6, talvez já seja suficiente. E colágeno, 1000 miligramas, 1 grama por dia, é ótimo. Então, se você combinar nessas alimentação, capaz de você melhora. Então, e a fitoterapia, aquelas pela luzes, né? Aquela terapia de fototerapias, né? O UVB, normalmente. O que história nessa parte? Existe outro grupo de pessoas que fala que falta de vitamina D, né? O que acontece? Quando você falta de vitamina D, né, o organismo tende você absorver mais. Então, o organismo tem uma ação, eu imagino, uma hipótese minha, que reduz a atividade de melanócitos, né, que fabrica melanina. Então, por quê? Melanina é como se fosse óculos do sol, é um óculos escuro para a pele, né? Quando vem muito radiação solar, muito UVB, você aumenta a produção de melanina, você cobre a pele fica escuro. Por quê? Porque ele quer que proteção, né? Pode ter um câncer de pele. E essa é uma proteção do próprio pele. Agora, quando você tem fontes de vitamina D em muita falta, ele quer que você absorve mais. Então, provavelmente ele reduz a atividade de melanina, ok? Só que redução de melanina, né, também pode vir falta de ácido fólico. Então, quando você fala assim, quando o vitamina D não está faltando, aí sim, ele ativa o ácido fólico, ativa a melanina para poder ter a pigmentação. Quando você fodou demais, ele não vai fazer isso. Por isso, um dos tratamentos de vitiligo recomenda você ter um ultravioleta, né, o UVB, a banda UVB, e melhora sim também. Então, isso tem a ver com a via de vitamina D. Né? A vitamina D precisa transformar, é um hormônio na verdade. Né? A vitamina D é relacionada a muitas doenças, quase 90% das doenças que é relacionada à vitamina D, que a gente precisa tomar só. O animal sabe, né? E você tomar só essa via, um mecanismo de vitamina D, ele clareia a pele, escurece a pele, ele predomina
mecanismos de melanina, de pigmentação. Okay? Então, vitamina D é essencial, é mais importante, né? Então, ele pode ter funções, regula a função de melanina. Então, além de falta de ácido fólico, falta de vitamina B12 pode ter faltando a vitamina D também. Então, as pessoas que têm diabético precisam recomendar tomar sal. Então, vamos recordando o que você precisa tomar: vitamina B9, né, que é ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6, vitamina C. Até pessoa, posso tomar compressão de vitamina B que tem ácido fólico que já tem B12? Pode ser. Só que você pode aumentar, tipo, em vez de uma comprimido, pode ser 3, 4 comprimidos para aumentar a dosagem um pouco maior, ok? E a vitamina C, e colágeno, né, e vitamina D. Então, a pessoa não toma vitamina D, pode tomar sol também, né? Já é uma complexa dessa situação, né? Quando você toma isso, você vai ver, mas como o tempo melhora dessa parte? Olha, a gente renova sangue 3, 4 meses por completo. Então, eu imagino que esse processo demora no mínimo 3, 4 meses começa, né? Eu estou metendo uma área que não é minha, eu não sou dermatologista, então pode, se você não concorda, pode comentar, não tem problema, mas é uma recomendação. Você mesmo busca a sua verdade para ver se você melhora pela nutrição nesse sentido, ok? Obrigado por assistir.